Oi, vamos falar um pouquinho hoje sobre reabilitação neuropsicológica. Então, no final do século XX, observou-se que ocorreram avanços bem relevantes em relação às neurociências, né, no âmbito da plasticidade neuronal, que é a capacidade cerebral de recuperação de funções por meio da proliferação neural, migração e interações sinápticas. As alterações criativas geradas no sistema nervoso decorrentes de vivências, degenerações, disfunções ou de lesões. E também a plasticidade funcional, que é um possível nível de recuperação de funções via o uso de modificações de estratégias comportamentais. Então, assim, nos remete à ideia da capacidade proliferativa de uma árvore axonal ou dendrítica, da recuperação compensatória após uma perda neuronal e que pode indicar que os mapas cerebrais são dinâmicos. Então, nessa ideia, o fenômeno da área de reabilitação neuropsicológica ganha espaço. Então, embora a neuropsicologia ela pode ter uma ação interdisciplinar, a avaliação neuropsicológica é tipicamente realizada por um psicólogo habilitado em neuropsicologia, muitas vezes vai indicar o caminho para a reabilitação. E então nos permite pensar numa estimulação cognitiva como uma terapêutica que é destinada a ativar funções neuropsicológicas, desenvolver estratégias, prevenir o declínio cognitivo e muitas vezes acaba ajudando a preservar, adaptar e até recuperar a autonomia e a qualidade de vida desse indivíduo, né? Compensando, reduzindo prejuízos cognitivos e também capacitando pacientes e cuidadores a lidar melhor com as limitações funcionais que são decorrentes de um transtorno neurológico. E também o manejo da questão emocional, psicossocial desse contexto. Então, nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, lá entre 1939 e 1945, ocorreu um outro grande avanço na área, né, de neuropsicologia, devido ao uso sistemático e psicométrico fundamentado dos testes neuropsicológicos no auxílio do diagnóstico das disfunções cognitivas e da avaliação do progresso ao longo da intervenção neuropsicológica dos pacientes. Nessa época, o Luria ele já estudava, inclusive, soldados com lesões cerebrais. O Luria é da União Soviética e ele reconheceu que ali seria um foco importante, né, de estudo. Então, os períodos de conflito e guerras que vieram depois aumentaram ainda mais a busca por reabilitação neuropsicológica, como a gente pode ver em Israel, que teve a Guerra dos 6 Dias, de 1969, a outra guerra de 73, enfim, nos Estados Unidos também. Então tudo isso gerou também uma população grande com sequelas neuropsicológicas, né, de ordem neurológica, cognitiva, seja por questões comportamentais ou seja por questões estruturais, né, um TCE, traumatismo crânioencefálico, né. Bem, um outro marco que foi super importante na área de reabilitação neuropsicológica foi a chegada dos exames de neuroimagem, principalmente da ressonância magnética funcional na década de 70. Né? Hoje está mais popularizada, né? Mas ela colaborou muito no entendimento dos mecanismos neurais que hoje, né, se baseiam a reabilitação neuropsicológica. Né? No Brasil, esses primórdios lá de 1950, Lefebvre, né, também se interessaram muito por essa área. Né? Bem, no começo dos anos 70, nos Estados Unidos, teve uma dupla chamada Beltz e Willis, que eles trabalharam um programa de desenvolvimento e enriquecimento de adultos, que é o nome que eles deram, né? Que tem a sigla ADEPT,
que, como alguns programas, né, na época, buscava avaliar a viabilidade de modificação das habilidades relacionadas à inteligência fluida e também questionar a questão do envelhecimento como sendo uma possibilidade de declínio e ausência de ganhos em fases tardias, né? Então, eles queriam lançar um novo olhar acerca da existência de uma plasticidade cognitiva, né, que fosse relevante no idoso, inclusive pós-treino, treino cognitivo. Bem, atualmente, né, nós temos vários centros que pensam dessa forma, né, inclusive no Brasil. Um deles nós temos o Núcleo de Neuropsicologia e Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, que atua na área de estimulação cognitiva, reabilitação neuropsicológica, né, e avaliação, claro, que é destinado a pacientes neurológicos do hospital. É um projeto nascido já em 2013 e a prioridade é destinado a pacientes do Sistema Único de Saúde. No caso das estratégias compensatórias, elas são também bem aplicadas no caso de alterações cerebrais mais graves, né? Já que é difícil às vezes uma recuperação total dos prejuízos cognitivos, então tais estratégias colaboram na realização de atividades cotidianas, uma adesão de agenda, pode-se usar também alarmes de telefone, celular, enfim, várias orientações que permitem o paciente continuar mantendo algumas atividades cotidianas. Então, isso é orientado para paciente e também para cuidador. E costuma ter um resultado bem interessante. Tais estratégias e técnicas, elas são muito úteis, mas a gente tem que deixar claro para o paciente e para o familiar que elas não são uma garantia de cura. Como eu já falei, tem muitas sequelas e doenças neurológicas que não há cura, mas há uma forma de diminuir o impacto que elas ocasionam na vida do paciente e na vida do familiar. Então, quando a gente também pensa, né, nessa avaliação e nessa reabilitação, a gente também tem que ter em mente os parâmetros para poder definir se houve um ganho ou não. Então, você pode usar a Classificação Internacional de Doenças, que é a CID, Classificação Internacional da Funcionalidade, Deficiência e Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né, o DSM, para poder também dar uma ideia concreta para os demais da equipe e da família, o nível de gravidade daquele déficit e quanto foi atenuado, vamos dizer assim, se possível. A indicação inclui vários tipos de enfermidades, incluindo progressivas degenerativas, como demência de Alzheimer, Parkinson's, as neuromusculares, também traumatismo crânioencefálico e acidente vascular encefálico, que apesar de ter um início muitas vezes agudo, ele também pode se beneficiar de estimulação cognitiva, entre outros. E o mais importante disso, né, é fazer o paciente se sentir melhor consigo, né, a família conseguir também se organizar melhor e a equipe também se sentir mais amparada no manejo, o que fazer agora com esse paciente, já que toda a parte de suporte de vida já foi organizada, ele já está estável e agora temos o pós-alta, né? Então, nesse sentido, você faz uma psicoeducação também com essa família, com a equipe, orienta sobre o que é possível e busca uma melhor qualidade de vida para o paciente, para a família, incentiva a inserção social, se possível, e também ocupacional, dentro dos limites desse paciente, né? E para entender que
que nem sempre tudo é tão definitivo na vida.